business case e a ideia por trás. A maneira como eu vejo esse funcionamento hoje, vou explicar aqui um pouco também, porque eu entendo que a gente tem como se fossem níveis diferentes relacionados à gestão de projetos e nos serve não apenas para a gestão de projetos, porque na última aula a gente estava vendo sobre a questão de gestão de ideias, e isso não necessariamente é só projeto, né? Pode ser ideias de uma melhoria contínua, de aplicação de Kaizen, você pode criar aqueles challenges voltados para a melhoria interna do ambiente de trabalho. Uma coisa que eu acho muito, muito bacana do sistema de gestão de ideias é aquela questão do reconhecimento e da recompensa das pessoas, porque essa é uma das principais coisas que a gente tem visto. Visto como uma dificuldade das organizações, já quando estavam presencialmente, e agora muito mais ainda quando elas estão remotas, né? Não sei se vocês sentem isso, mas a pessoa que está trabalhando virtualmente, né, esse trabalho remoto, ela fica às vezes sem reconhecimento, meio perdida ali, não sabe se estão acompanhando ela de alguma maneira, e a organização não tem nenhuma métrica também de poder saber se a pessoa está bem, muitas vezes, né? E esse portal de engajamento permite isso para a gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então vamos já começar aqui a dar uma olhada. Eu só queria retomar uma última coisa sobre o Edson Ideas antes da gente ir para o Business Case. Na aula anterior já expliquei que são 3 módulos diferentes. Se você quiser, você pode adquirir apenas um dos módulos, porque tem organizações que já têm alguma outra solução para um desses 3 módulos. Então, você tem o Ideation, que é a solução de ideias que nós vimos na aula anterior, em que você aqui pode criar os seus challenges, né? A gente navegou aqui, criou o challenge, criou ideias, enfim, conseguiu fazer o trabalho aqui do nosso dia a dia. Deixa eu fechar uma outra abinha aqui. Então, fizemos as nossas ideias aqui, e isso aqui pode servir para qualquer área. Você pode ainda criar uma estrutura organizacional para isso, que foi o pedaço que eu não falei na aula passada. Então, você pode dividir esses challenges aqui. A gente viu como criar, descobrir challenges, a parte aqui de como é que você está, né? Quantas ideias você deu, os reportes lá no Power BI, que bastante gente perguntou aí, foi muito interessante. Mas eu não mostrei essa parte de administração aqui do Edson, que é muito simples e muito poderosa ao mesmo tempo. Então, você tem a possibilidade aqui de gerenciar o seu banco de dados e coletar informações direto dele. É um banco de dados no Azure, um Azure Database aqui, que você pode trabalhar com ele. Mas você também tem possibilidades aqui de fazer várias configurações. Então, essa cara toda aqui que você está vendo do Edson, tudo isso aqui é customizável, né? A gente deixou com a carinha padrão aqui no nosso ambiente de demo, mas eu posso trocar essa imagenzinha aqui com as graminhas, né? Posso colocar o logo da minha empresa, enfim, coisas tranquilas aqui de SharePoint, trocar esse pedaço aqui de cima, ficar o Office 365 da minha organização e assim por diante. Então, várias dessas coisas vão estar aqui nas configurações. Eu não vou navegar por todas elas aqui, mas você pode configurar os e-mails que você vai enviar, permitir se vai ter ideia anônima ou não, fazer a integração com o Teams, que é muito bacana, porque daí ele já vai criar uma equipe, por exemplo, para discutir um challenge, se for o caso, e ter uma integração lá como um aplicativo do Teams também. Você tem outras possibilidades aqui de mensagens, de trocar a língua aqui das suas mensagens, né? Você tem o português de Portugal aqui. Algumas pessoas tinham perguntado na aula passada em relação a ter a gestão de ideias em português. E aí o site vai ficar em português e os seus conteúdos vão ficar em português, mas na hora que você está criando o challenge ali, é você que põe o texto, né? Aquilo ali não é traduzido. Você tem possibilidades de modificar os seus reportes, enfim, uma série de outras coisinhas. Não vou ficar clicando de uma em uma aqui, mas é muito simples. Ó. Então, por exemplo, se você quiser trocar aquele background, aquela imagenzinha lá de cima, você vai fazer o upload dela aqui e vir trocar. Pode trocar o seu logo, então tá o logo do Edson aqui que a gente deixou, mas vai ficar o logo da sua empresa, enfim, ele vai ficar com a cara do portal da sua própria empresa. Então tem várias coisinhas aqui configurar de look and feel, como é que vai aparecer e tudo. E uma outra coisa também que alguém tinha perguntado, não sei se foi na aula, algumas pessoas me mandaram mensagem depois,
mas o meu processo de ideação é diferente. Então, aqui você pode configurar aqueles estágios. Por padrão, você começa com um draft, que é o rascunho, aí você publica, e depois ele pode estar fechado para revisão, ele está em revisão ou fechado para revisão, e depois ele é fechado. Se você tiver outras etapas, ou quiser excluir essas aqui, né, então você pode vir aqui editar e excluir as etapas aqui se você quiser, mas você pode adicionar novos estágios, né? Eu tenho uma etapa lá de ideação que é o comitê, por exemplo, de revisão. Aí você vem aqui e coloca uma ideia ali, né? Então, steering committee vai revisar ali por algum motivo. E eu tenho aqui, se pode ser submetidas ideias enquanto isso aqui estiver no estágio de committee, por exemplo, porque esses stages aqui, a primeira coisa que estou mostrando para você é os estágios do challenge, tá? Então tem challenge stages, deixa eu pegar aqui a ferramentinha de zoom, você tem o challenge states, ou seja, eu fui lá e abri um desafio, queremos melhorar alguma coisa de custo da empresa, enfim, alguma coisa ali relacionada. São os estágios do challenge. Então, eu criei o challenge, mas ainda não publiquei, ele não aceita ideias, depois eu publico, aí quando ele está publicado, ele aceita ideias, aí eu fecho para revisão, então as pessoas conseguem ver, mas ninguém mais submete ideia, e é onde eu estou fazendo aquela triagem das ideias, e depois fechei e arquivei o meu challenge aqui. Então, se você quiser criar outros estágios para esse desafio, você pode. E você também pode customizar aqui de uma maneira muito flexível os estágios da ideia. Então, aquela submissão da ideia, a ideia veio como um draft, new idea, under review, closed, awarded, preciso de mais informação aqui, require more information. Então, se você tiver outros estágios também, ou você quiser configurar isso de alguma maneira, mesma coisa, posso vir aqui, vai ter uma etapa lá de hackathon, e pronto, crio, digo o que vai aparecer e que categoria que ele vai ficar aqui, posso criar essas categorias e modificar também, porque essas categorias aqui vão permitir depois eu criar lá um Power BI, de quantas ideias estão no estágio. Inclusive, quando ele estiver mudando de estágio, eu posso criar eventos aqui. Então, eu quero que alguma coisa aconteça, né? Quando passar do estágio de publicado para o fechado para revisão, ele vai ter alguma ação aqui a ser tomada, tá? Então, nessa área de administração, como falei, não vou passar por tudo aqui, é só para dar uma visão geral, a gente vai ver um pouco disso lá no business case também, mas eu posso ter user roles, se é alguém que pode criar challenge, se é alguém que pode criar ideia, se é um revisor, posso criar audiences é quem vai poder ver aquilo. Então, eu posso criar uma gestão de ideias que vai servir somente para o Brasil. Eu vou criar uma outra gestão de ideias que vai servir somente para a América Latina, por exemplo. Então, você consegue criar esses grupos aqui e uma série de permissionamentos para quem vai ter acesso a essa coisa também. Pode configurar os formulários. Então, aqui eu tenho os campos que estão num challenge. Se você quiser, você pode adicionar. Então, vem o título, você sobe uma imagem, põe descrição, igualzinho a gente viu na semana passada, né? Mas se você falar, o meu formulário é diferente, pode vir aqui e criar. E nas ideias, mesmas coisas. Então, uma ideiazinha lá também tem o título, descrição, o owner da ideia. Se você quiser criar um campo, você vem aqui, add field. Então, vou dizer aqui que eu quero, por exemplo, não sei, quero o número CNPJ, vamos dizer. Falta de ideias aqui. Vou dizer que é um campo do tipo número e controle de número. Ele vai criar esse meu campinho aqui e vai aparecer naquele formuláriozinho lá de ideias, tá? Então você pode configurar formulários, pode configurar os estágios, pode configurar todo o modo de exibição aqui, pode configurar aqueles sliders de triagem. Então aqui a gente tinha as métricas, né? Impacto, custo, risco. Ah, mas eu não analiso dessa maneira. Vem aqui, exclui os que você não quiser e cria uma nova métrica que você quiser. Então, vou pegar uma métrica velho aqui, vou colocar um label para ela. Eu quero que isso aqui se chame, lá, benefits, por exemplo, benefits. E aí tem esse invert score.
Se ele tiver como não marcado aqui de invert score, significa que quanto maior, melhor. Se for invert score, significa que quanto menor, melhor. Então, por exemplo, né, o score normal aqui, quanto maior benefício, melhor. Mas vamos dizer que fosse custo. Aí eu quero colocar um invert. Quanto menor, quanto mais barato, melhor a coisa. Tá? Então dá para você colocar isso, uma escalinha aqui de 0 a 100%, um default value, uma descrição, e aí você vai poder ter as métricas aqui também. A ordem que essas métricas aparecem, né? Então essa aqui é o impacto, depois vem o custo e tal, se você quisesse mudar a ordem. E aí, a partir do próprio ideias, a gente poderia conectar o ideias aí, quem já tem project de vocês, se você já tem project online, por exemplo, eu poderia vir aqui e conectar direto o Edson Ideas ao project online, ao project da Microsoft, né? Então, deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui o endereço do project que não vai estar direto. Mas eu pego o endereço do project, coloco o meu usuário ali, e ele vai poder criar diretamente no project a partir de uma ideia. Então, pego a ideia, faço o under review, aplico a triagem, as que tiverem com nota maior, encerro o review, aquelas que eu decidi transformar num projeto, de lá mesmo eu já pego essas credenciais aqui do Project Online. Então, no caso, o ambiente é esse aqui até PWA. Ele aqui não tem nenhuma configuração, tá sem nada aqui no demo, mas eu pego esse endereço dele até PWA, jogo lá, junto com a minha conta e senha, né? Tem que ter uma conta aqui que tem acesso, e aí eu posso transformar a ideia direto num projeto, tá? E, além disso, outras coisas que você pode fazer aqui, gerenciar gamificação, categorias e tudo mais. E uma coisa importante é essa questão aqui de gerenciar mapeamento com outras coisas do Edson. Então, se você quiser, você compra só o ideias, como está aqui. Mas se você precisar, tem algumas pessoas entrando aqui, eu vou deixar na outra tela aqui para não deixar ninguém de fora aí. Também, se alguém ouvir aí, aceita, pessoal, tá? Então, você tem a possibilidade aqui de conectar a outras coisas do Edson. Então, a gente parou no ideias, tem gente que só quer ideia e não quer outras coisas. Se você adquirir o outro módulo, que é o Business Case, que a gente vai falar hoje, aí você coloca o token dele aqui, você vai vir aqui e também tem um admin, aqui estamos no Business Case, você gera o token e aí quando tiver a ideia e eu passar para um outro estágio, ele vai fazer a análise no Business Case, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então tá tudo interconectado aqui, tá tudo mapeado de uma maneira muito simples para o usuário. A parte de gamificação, que é onde fica aparecendo aquelas estrelinhas lá para as pessoas, né? Deixa eu ver aqui se para mim tem, né? Quando eu estava com aquele outro login da Megan, aí pega a fotinha dela aqui do Delve do Office 365, enfim, e aparece essa parte de gamificação, tá? Então, isso aqui era só para trazer um histórico aqui do que a gente estava fazendo na aula anterior e explicar um pouco mais sobre o produto para vocês, tá? Até porque algumas pessoas mandaram, então também quem quiser, manda um e-mail aí para mim, para os Osmo, a gente explica melhor, vê como é que é o contexto da sua empresa, como que você pode usar isso para você poder ter o benefício da ferramenta, né? O que a gente vê hoje é que as organizações, elas acabam tendo dificuldade em evoluir nos processos por causa que falta uma ferramenta adequada, muitas vezes, né? Então, o Zosmo apresentou aí também a parte do Canvas de ideia, não foi o Zosmo, e a parte de inovação. Uhum. Mas muitas vezes ela fica restrita ali a um grupo, como eu falei para vocês, né? Então, hoje, o que acontece é que é uma coxa de retalhos aí na organização, né? Então, a questão de nascer ideias, que a gente chama de ideas intake, a entrada de ideias ou melhoria contínua, pode virar um projeto, pode ser um Kaizen, pode ser uma melhoria de processo. Isso aqui é um negócio que são ilhas na organização. O pessoal vai lá e aplica Lean Inception, Design Sprint, Design Thinking, que são todas metodologias muito bacanas, mas só que é um grupo restrito de pessoas, e aí esse negócio vai para um Excel, por exemplo, alguma coisa assim, que fica difícil de comparar aquelas coisas, né? Então, o Edson Ideas veio para resolver este problema.
de que você vai ter engajamento das pessoas, visibilidade, você vai ter um template padrão das suas ideias, vai ter um comitê, vai ter a triagem e tudo customizável. Então, assim, mas o meu nomezinho de ideia é diferente, enfim, tudo mais lá é diferente, você tem aqui a tranquilidade de customizar ele. Aí um segundo problema, né? Então esse é o primeiro problema que a gente vê nas organizações. Isso aqui tem vários impactos, né? Tem organização trabalhando com a gente, por exemplo, que um dos problemas que eles têm é que, por não ter uma ferramenta adequada de gestão de ideias, eles não conseguem, por exemplo, obter benefícios como, por exemplo, a lei do bem. Então, tem organização implementando aqui o Edson junto com a gente por causa da lei do bem. Porque o cara tem um monte de melhorias, um monte de ideias e não consegue se beneficiar de benefícios ali que você tem da lei do bem em relação a impostos e outras coisas aqui. Então, aqui você tem uma rastreabilidade do que realmente foi implementado, de quem veio a ideia, toda aquela parte lá de relatórios e Power BI, e fica tudo salvo aqui com uma grande transparência. Então, esse é o primeiro problema que a gente procurou resolver na aula anterior, de combinar essas metodologias, o Canvas da inovação e tudo mais, mas agora de uma maneira não local, em um grupinho de pessoas, mas global em termos de governança na organização. Essa é a forma que funciona a gestão da inovação, ideação, e agora a gente pode criar challenges para audiências diferentes, com owners diferentes, com análise diferente, mas vai estar tudo consolidado no mesmo lugar. Aí o segundo problema que as organizações enfrentam é em conseguir fazer a análise dessas coisas, viabilidade. E aqui não existem boas ferramentas para fazer essa coisa, infelizmente. Porque das duas, uma, ou o cara sai da ideia aqui do Flipchart, do um Excel, de alguma coisa que fez nesses workshops de design thinking e ideação, e daí ele já tem que partir para a execução, onde ele vai criar um Trello, ou vai criar um Planner, vai criar um Project, enfim, mas não consegue ter nada aqui no meio do caminho, ele já tem que sair para as tarefas. Então, esse meio do caminho aqui nas organizações é uma zona cinzenta que desconecta as ideias ali, estratégia, da execução efetiva nas organizações. E o que é essa viabilidade aqui, que é o que a gente vai ver no Edson Business Case? Muitas organizações fazem isso em Excel mesmo. Porque eu tenho uma ideia, por exemplo, de que a gente vai comprar uma ferramenta de gestão de talentos, por exemplo, né, uma ferramenta de RH, e com isso a gente vai conseguir diminuir o tempo de contratação, a gente vai conseguir ter uma economia no onboarding da pessoa, enfim, agora vai, prova isso para mim. Aí o cara cria um Excel aqui, aí ele fala, poxa, economia no processo de contratação. Hoje demora 20 dias e envolve 5 pessoas, vai cair para 10 dias. Então vai economizar metade, sei lá, 100 mil ali, por exemplo. 100 mil todo mês, vezes o número de contratados. Então é assim que o pessoal faz alguma análise de benefícios versus custo, né? Não sei se vocês têm alguma outra coisa, mas basicamente é isso. Pode ser uns modelinhos mais complexos, mas você tem que montar algum Canvas ali, um Excel, nunca tem as informações corretas, e vai ficar em arquivos aqui desconectados, você não tem um sistema para isso. O sistema para isso é o Edson Business Case. Então, o Business Case vem resolver isso. Você pode, até algumas empresas que já têm a solução de ideia, então, se você já está usando Bright Ideas, outras coisas, não preciso disso aqui não, mas a análise eu não estou fazendo. Aí você pode comprar só o módulo de Business Case. Então, essa aqui é a ideia de ser modularizado aqui, tá? Então, na parte de Business Case, em primeiro lugar, o que é esse Business Case? As atividades antes do projeto, pré-projeto, e aí como é que ele funciona, e a gente vai dar uma navegada aqui por ele também. Então, o business case, eu acho que talvez seja a coisa mais mal feita aí das organizações hoje, porque a gente se preocupou por muito tempo com a execução do projeto. Não sei se vocês concordam com isso, mas é o que eu vejo nas organizações, né? Por muito tempo a gente estava preocupado em criar um cronograma, terminar no escopo, na qualidade, enfim.
E aí a gente começou a ver que melhorou nisso, a maturidade de gestão de projetos aumentou bastante, vários softwares aí para fazer isso também, metodologia, guia PMBOK. A gente falou, pô, mas agora estão fazendo os projetos, mas não são boas ideias. Aí começou a vir um passo atrás, onde surgiu o Design Thinking, Inception, Design Sprint, etc. E agora as ferramentas para suportar isso também. Mas sobrou um gap aqui no meio do caminho, que é conseguir fazer a boa análise. Você vê a ideia, parece que é boa, você já parte para a execução, mas não tem muita base de viabilidade aqui. Então, esse pedaço pré-projeto de priorização aqui, entendimento desse funcionamento aqui, ele é muito importante para a gente e ele vai ser feito aqui dentro do business case. Você vai conseguir selecionar melhor os seus investimentos para o crescimento, expandir ali capacidades, acima de tudo, fazer um bom uso de recursos, a entrega, né, desenvolver serviços melhores, inovação e essa parte de ineficiências aqui que vai ser ponto importante. Então hoje, como eu falei para vocês, as organizações criam umas coisas bastante complexas aí, talvez faz isso num Word, vocês provavelmente devem criar alguma coisa, né? Eu vejo muita organização criando isso aí por e-mail. Então tem uma organização que trabalha com a gente e aí o pessoal vem a ideia e ele pega e escreve umas coisas lá dentro do e-mail, que eles chamam como se fosse um e-mail que é o sino, né? Começa o projeto. Aí veio aquela descrição lá de business case em alguns parágrafos no e-mail, o cara já pode começar o projeto em si. No Excel, que é uma ferramenta fantástica aqui, funciona bem, mas é difícil de agregar, comparar e dar governança. Às vezes em alguma plataforma colaborativa, até o Mural LI, alguma ferramenta ali de desenho da ideia, ou então, às vezes isso é feito, na verdade acaba nem sendo tanto um business case, né, mas já um plano de investimento dentro do seu ERP. E esse processo hoje ele traz uma série de problemas, porque é difícil de comparar, acho que essa é a grande coisa, porque o pessoal pode escrever qualquer coisa, depois voltar e mudar o Excel, por exemplo. Você não vai ter a medição do benefício pós-projeto. É difícil, são projetos, são coisas esparsas aqui, né? Vários documentos lá que a gente tem aqui. Inconsistente, com visibilidade pobre, não tem um cara que seja o dono ali da coisa. E uma série de outros probleminhas aqui que a gente vê. Como é que o Edson Business Case ajuda nisso? Não importa como é que você fez a ideação, pode até ter sido em Flipchart, Focus Group, pode ter utilizado formulário, SurveyMonkey, não importa. Você já tem a sua base de ideias ali num Ideas Intake, você jogou umas para cima ali em prioridade, umas para baixo, as que você acha promissora, você quer fazer uma análise mais detalhada. Esse é o foco do Edson Business Case. Ele garante a responsabilidade aqui, o accountability, que você atribui um manager, atribui um reviewer, esse pessoal tem que colocar os dados, aqueles dados depois ficam salvos, você pode até modificar os dados do passado, mas isso é configurável no Edson, então se você quiser, você cria versões do business case, a gente criou e o retorno do investimento é fantástico, 120%, para construir um shopping center, por exemplo, e agora a gente entrou na pandemia e você tem que rever aquele business case. Aí você vai lá e clica nele, Create Version, a gente vai ver esse negócio aqui. E quando você for criar essa nova versão, aí você tem a possibilidade de salvar as anteriores, mas que os campos não sejam editáveis. A gente tem aqui a possibilidade de mostrar os benefícios, muitos projetos, eles hoje em dia, né, tem essa questão dos benefícios, mas você cria, executa, faz a entrega de um produto final, um treinamento, um software, enfim, uma estrutura física, mas ninguém vai ver os benefícios depois. Esse pedaço de benefício aqui eu acho fantástico, porque na UNOPS a gente trabalha muito esse negócio, de tudo ter um business case bem sólido, seguindo a metodologia do Prince. A gente vai ver que o Prince já está pré-configurado dentro do Edson Business Case. Então, você segue ali a metodologia e depois do projeto você volta aqui para ver se o business case era verdadeiro, se ele realmente entregou aqueles benefícios.
de uma maneira padronizada, com uma formalização aqui desses approvals, né, dessas aprovações, e permite a gente ter a nossa parte de gerenciamento aqui também. Então, você pode ter recebido as ideias a partir do banco de dados de ideias do próprio Edson, como eu falei, ou mesmo que ele venha de uma outra fonte. Esse step aqui, esse passo de business case é onde a gente vai poder fazer as análises aqui. Então, os estágios que ocorrem aqui dentro é fazer uma revisão, esse overview aqui, colocar informações de custo-benefício, então, alto nível, então vem aqui custos de hardware, 100 mil no primeiro mês, 200 no segundo, benefícios, redução de acidentes, enfim, pode ser benefícios financeiros ou não, vocês vão ver lá como é que isso é configurado. Estimar recursos, quanto dinheiro eu vou precisar, quantos homem-hora, posso colocar um timeline já naquele meu business case, mas esse ainda não é o cronograma detalhado. O cronograma detalhado vai ser criado lá no Edson Projects, ou pode ser criado no Project Online, enfim, em qualquer outra ferramenta que a gente vai ver ali modularizada. Tem o nosso workflow de aprovações, ou seja, esse Edson Business Case aqui funciona como uma seleção e priorização de portfólio, funciona como um steering committee, um comitê de investimentos. Até uma coisa importante aqui, eu falei isso para vocês na aula anterior, mas cada módulo desse, um outro motivo por ele ser modularizado, é que os públicos são diferentes. Então, a gente está trabalhando agora com uma implementação disso aqui no Brasil, em que tem 10 mil usuários que vão poder pôr ideias. Aí são 10, todo mundo pode pôr ideia. Mas será que 10 mil usuários precisam de business case? Obviamente que não, né? Então, eles têm um grupo lá que não dá nem 25, que são business analysts, business owners ou sponsors. São os caras que recebem, então entra lá as coisas que são da área dele, isso cai para um cara, um grupo de revisão, e esses é que têm acesso à parte de portfólio. Muitas vezes pessoas da área de business, então business analyst, business owner, sponsor. Aí na hora que esse cara fala, ok, o business case é sólido, toma o dinheiro ali para começar. O Edson Projects é outro grupo de pessoas. Então, Edson Projects é onde a gente tem os project managers. Então, para te dar um exemplo, nessa empresa que a gente está implementando aqui, tem 10 mil usuários de ideas, 25 de overview e tem uns 60 gerentes de projeto. Então, uns 50 gerentes de projeto aqui, para você ter uma ideia. Aí agora vão cuidar da execução, do delivery. Mas o que é legal aqui, quando você tem os 3 módulos, que é o caso que eles estão implementando aqui. Aí, você que deu a ideia lá, eu sou o João da Silva, lá da produção. A minha ideia foi ganha, eu tenho uma estrelinha, eu vejo o que aconteceu no challenge, ele passou por todo o comitê de revisão, eu fico sabendo, aí o projeto está em andamento, eu fico sabendo também. Quando o projeto acabou, o business case vai ser revisado, se aquela parte de benefício que foi prometido foi realmente executada. Então, você tem uma solução end-to-end aqui. Desde que a ideiazinha começou, a aprovação, a execução dela, e o mais importante, que o valor foi realizado, ou seja, que os benefícios foram realizados aqui. Acho que tem uma perguntinha aí também, quem quiser ir colocando perguntinha, pode abrir o microfone aí, ou pode mandar aqui no chat também, tá? Então, a gente vai ver já a interface, você tem aqui a parte de User Experience, então, baseado ali em cartõezinhos, parecido com o que a gente viu no Edson Ideas. Então, Touch, é possível, ele também fica bom ali no mobile, né? Ele é responsivo. Então, tem gente que vai coletar dados em campo e clica ali, marca as informações. A parte de KPIs, muito fácil, a gente vai dar uma olhada ali em KPIs também. Uma adoção rápida, então algo que vocês vão observar aqui também da plataforma Edson, é que, embora seja flexível e customizável, ele já vem com boa parte do que você precisa pronto, diferente de algumas outras plataformas, né? Você vai lá e compra um determinado software, aí você tem que fazer várias configurações nele, às vezes complexas, difíceis de fazer, para que você possa começar a usar. Aqui a gente tem
muitas coisas pré-prontas aqui, tá? Eu vou passar mais rapidamente nessas telinhas aqui, porque como a gente vai navegar nele, vocês vão ver lá e fica mais bacana, porque é dinâmico. Mas, por exemplo, aqui você tem uma forma repetível de trabalhar, quer dizer, esse é o processo de business case que foi definido ali, né? A gente vai criar uns diferentes, mas aqui você consegue ver, foi submetido, a equipe aprovou, obteve aprovação de TI, obteve aprovação do financeiro. Aqui, ó, que bacana, você consegue ver aqui os benefícios, então melhorar a eficiência, reduzir saída de pessoas, enfim, você vai lá e coloca. Pode ser benefícios financeiros ou não. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo que é um benefício que não é financeiro, né? Ou poderia não ser financeiro. Número de pessoas saindo da organização, enfim, número de acidentes de trabalho. Você pode colocar outras coisas aqui para serem analisadas. E aí você pode incluir aqui riscos, problemas, enfim, desafios que você tenha. A gente vai ver como criar isso aqui. A criação é muito tranquila, aqui é a interface de criação. Vocês vão ver lá que é tão tranquilo que eu não deixei nenhum pronto. A gente vai criar aqui em 3 minutinhos, você já vai sair com o seu template aqui pré-populado. E aí depois a gente vai configurar o workflow, que também é bem simples aqui. Aí você vai poder criar os seus portfólios, né? Vou conseguir ver aqui quantos business case eu tenho, quantos são gerenciados por mim, quantos estão aprovados, enfim. E aí com isso aqui, os que estão comigo, a abinha de Managed, que eu gerencio, os que eu criei, então aqui eu sou o owner, e os que eu preciso aprovar, posso estar como reviewer. É uma interface muito intuitiva, pode ser colocado lá dentro do Microsoft Teams, dentro de um grupo, dentro de uma maneira que você tenha acesso ali a ele. E a parte de relatórios vai permitir a gente ver bottlenecks, né? As dificuldades ali que a gente tem, ou pontos que são menos eficientes da nossa organização também. Uma dificuldade que eu vi em várias empresas nas quais a gente estava trabalhando o business case, não o Edson business case, não o conceito de business case, é que esses aprovadores, eles são um grupo diferente dos gerentes de projeto e do PMO, como eu falei para vocês. E aí, quando a gente constrói isso dentro de uma ferramenta de projetos, o cara tem que entrar lá sem ter o login. Então, é uma coisa que acontece em algumas organizações que a gente implementa. Você tem o Project Online, por exemplo, e aí o cara que é do diretor, do comitê de investimento, ele precisa entrar no Project Online para aprovar um outro passo, sendo que ele não tem licença do Project Online ou ele não sabe usar o Project Online, por exemplo. Então, esse tipo de decisor fica aqui no Business Case. No Edson Projects, entra gerente de projeto e equipes de projeto. Então, são públicos ali que separa bem essa governança. Aqui você consegue ver, né? Quem é o owner é quem criou, o manager é quem pode fazer aprovações, e o manager é que chama os reviewers. Então, se precisar de um revisor externo, é o manager que chama o review. Ou então o manager vai lá e decide passar para outro estágio, tá? Então, o owner é quem criou. Por exemplo, o Zosimo criou um business case, eu sou o manager. Eu posso ir passando o business case do Zosimo aqui, draft, mais detalhes, IT review, finance review, enfim. Se algum desses estágios aqui tiver marcado que além do manager precisa um revisor, eu que sou o manager vou ter que marcar outros caras lá que vão dar o parecer deles e eu só consigo passar de estágio quando o reviewer der o parecer dele, tá? Esse é o funcionamento aqui. Dá para você colocar ele lá dentro do Teams, ó. Então aí você vai poder ver aqui o seu hub de inovação, ver um determinado business case com as suas tabelinhas, seu timeline, enfim. Ver a sua parte de relatórios. Então, relatórios aqui, alguns não estão criados, você mesmo vai conseguir criar lá de uma maneira muito tranquila, conectando diretamente a base de dados do Edson, né? Você tem acesso a todos os campos lá criados, para que você consiga fazer vários tipos de análise, né? Tipo de business case, por exemplo, que estágio que ele está, enfim, outros tipos de maneira aqui de você visualizar, tá? Alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer e vamos dar uma navegadinha aqui por ele. Alguém aí, comentários, sugestões? Ninguém?
Bom, vamos dar uma olhada aqui no seu funcionamento também, e quem quiser pode ir jogando as perguntinhas, e a gente paralisa aí se tiver alguma pergunta. Então aqui é o seu módulo de Business Case, tudo isso aqui fica como um link lá na sua intranet, no seu SharePoint, e se você quiser, ele vai estar dentro do Teams. Então você pode criar aqui um aplicativo para ele estar no Teams aqui do lado, aí a pessoa quiser submeter ideia vai fazer isso, ou colocar ele dentro de um grupo aqui também, tá? Eu vou primeiro navegar no nosso Edson aqui, Business Case, para você ver como é que ele funciona. Então, uma coisa que você vai observar, ó, eu nem criei nenhuma configuração antes dele aqui, que ele não tem o botãozinho aqui para criar um novo Business Case, porque eu ainda não criei nenhum modelo de Business Case. Lá nas ideias já tinha, porque já nasce com um modelo de ideias, você pode mudar o workflow. Então, para você poder começar a trabalhar com o Business Case, ele é muito fácil de setup inicial. Você vai vir aqui nas configurações. Aí, mesma coisa, eu posso configurar dados, usuários. Aí, aqui vem a parte interessante. Eu já tenho vários campos, mas eu posso criar novos campos. Eu posso organizar esses campos em tabelas, agrupar esses campos. E aí, eu vou pegar essas tabelas e campos e vou jogar eles numa página, que é um formulário. E eu vou organizar essas páginas e formulários em um tipo de business case. Ou seja, eu posso ter um business case para TI, um business case para engenharia, um business case para o marketing. Posso ter tipos de business case diferentes aqui. O que é um tipo de business case? Um tipo de business case significa que ele tem um workflow. Tipos diferentes podem ter workflows diferentes, aprovadores diferentes, e pode ter formulários ou informações diferentes aqui também. Legal? E aí eu posso customizar as outras coisas aqui, né? Tema, a carinha dele, notificações por e-mail, a integração com o Teams, parte de reportes aqui, que a gente vai navegar depois. Então aqui você já tem campos. Quem trabalha aí com Project Online, com SharePoint, por exemplo, basicamente aquela ideia de criar campos. Já tem vários que já vêm pré-criados, com boas práticas aqui. Então, aqui você vê, né, opção alternativa, anticipated outcomes, categoria de benefícios, enfim. Mas se falar, não quero usar nada disso aqui, você vem e cria o seu próprio. Eu quero criar aqui o descrição do projeto. Vou colocar aqui descrição do projeto, ou do business case, escolho, explico ele aqui e digo que tipo que ele é. Se é text box, rich text, se é um número, se é uma escolha e eu posso pôr as opções, se é uma escolha multinível, data, enfim. People Picker, ele pega o usuário do Active Directory, então eu quero marcar um responsável, não é só o texto. Vou escrever Zosimo@Trentin, ele já puxa o cidadão lá, já manda um e-mail para ele, já pega a fotinha dele, esse é o People Picker. Posso colocar um URL. Então, por exemplo, vou colocar uma coisa aqui que eu pensei agora, que é a cidade do projeto. Aí eu posso vir aqui na cidade do projeto e dizer que vai ser um multilevel. E aí eu venho e crio os choices dele aqui. Então, vou criar aqui, por exemplo, São Paulo. Aí eu criei uma escolha. E aí eu quero adicionar outra escolha aqui dentro de São Paulo. Tem São José dos Campos. Enfim, tenho quantas coisinhas aqui eu quiser para poder adicionar. Eu poderia selecionar multinível aqui, ou criar vários, vou criar todos os estados aqui, as cidades. Aí eu vou lá e marco o business case, qual é a cidade que aquele negócio vai acontecer. E tudo que você cria aqui como campo, depois ele pode servir para um relatório. Depois eu quero ver quantos business cases tem por cidade, por estado, quanto dinheiro está sendo pedido por cidade, por estado, por exemplo. Então a criação aqui é muito tranquilo. Posso permitir um multi-select, por exemplo, marcar duas cidades, se fizesse sentido ou não. Aí você vai salvar e você tem o seu campinho aqui, tá? Eu não vou salvar ele só para deixar os que estão aqui, mas criação de campo muito tranquilo. Então eu crio aqui, por exemplo, né, o nome do prefeito da cidade. Aí coloca aqui o nome do cidadão e vai ser um texto. Escolha, enfim, muito tranquilo. Uma vez criados esses nossos campos, e já tem vários pré-populados aqui, né? Você não precisa nem se dar o trabalho ali de criar se você não quiser. Eu posso organizar esses campos em tabelas.
Então, aqui também já tem várias tabelas pré-criadas, tabela de análise de análise de alternativa, de realização de benefícios, enfim. Então, eu posso vir aqui criar uma tabela, em que eu vou colocar o nome da tabela, uma descrição, e aí eu posso escolher o tipo dessa tabela. Então, se for uma tabela periódica, quer dizer que ela está dividida em períodos. Então, eu quero criar uma tabela em que eu vou colocar, por exemplo, o custo, aí eu acho o custo aqui, e vou colocar ela em períodos. Aí eu vou escolher o custo e vou escolher a unidade. Custo por mês, custo por quarter, custo por ano, por exemplo. Então, eu posso escolher e posso mover quantos campos eu quiser aqui, e posso colocar um conjunto mínimo de colunas, e se eu quiser depois essas colunas podem ser editáveis. O próprio usuário, na hora que ele estiver criando o business case, ele vai poder modificar aquilo. Vou pegar uma tabelinha aqui que está pronta, só para você poder ver. Então, por exemplo, Benefits Realization. Aí essa aqui é uma tabela chamada realização de benefícios. Ela usa um determinado campo aqui, que é o benefício, e ela foi organizada aqui como anos. Então, você vai lá e coloca os seus anos aqui. Então, você pode montar vários tipos de tabelinhas aqui, e aí essas tabelinhas é que vão ser organizadas em formulários, que são as páginas onde a gente vai capturar informações do projeto, tá? Então, pode ser tudo quanto é coisa que você quiser, e você pode vir e criar uma do zero. Eu posso criar uma tabela só minha, que eu coloco benefício não financeiro, redução de acidente de trabalho por mês, custo por quarter, e organizo da maneira que eu quiser. Obviamente, né, procure pensar num padrão, porque aí isso vai valer para todos aqueles business cases lá do seu tipo. Então, você cria o campo, organiza os campos em tabelas, se você quiser. Alguns não precisa, né? O campo de texto, por exemplo, você vai usar só o campo de texto. Mas se for uma tabela de benefício, tabela de custo, tabela de, enfim, alguma coisa ali que você quer ter uma visão no tempo, né, de tabela, você organiza em tabela. E aí você vem aqui criar os forms. Também já tem alguns forms criados aqui, eu posso pegar designs prontos, ó, já tem um design do PMI aqui, um design do Prince, um design simplificado. Mas antes de pegar um form pronto, vou mostrar para você a criação aqui, que é um negócio que tranquilaço, né? Muito tranquilo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é adicionar esse tabbed zone, aquelas abinhas lá em cima, tabs. Então, ele criou uma aqui, eu posso criar várias tabs. Então, eu venho aqui e renomeio a tab. Esse negócio aqui vai chamar de summary. Aqui que de resumo desse meu business case. Essa segunda aqui eu vou chamar de financials. E vai vir a parte financeira dele aqui. E essa terceira aqui eu vou chamar, sei lá, de benefits aqui, só para inventar um nome. Então aqui eu criei 3 abinhas lá em cima, e dentro de cada abinha, agora eu posso vir aqui e colocar coisas de uma coluna, de 2 colunas, dividida a coluna aqui com 1/3 para um lado, 2 para o outro, e aí você já pegou a ideia, né? 3 colunas aqui. Então eu posso vir aqui e criar uma zona, ó. Então, opa, criar uma label aqui. Então eu posso vir aqui e criar uma zona dentro do summary, aí ele criou. Eu posso pôr um header aqui, né? Então esse aqui é High Level Description. Exemplo. Vou vir aqui e vou criar uma de 2 aqui embaixo. E vou criar mais uma outra. Aqui, não errado aqui. E vou criar mais uma outra de one column aqui, que eu vou chamar de schedule. Então você pode dar os nomes aqui no seu cabeçalho, né, no header. Então ele dividiu em seções, e essas seções agora eu vou jogar os campos. Então já tem todos os seus campos aqui. Falo, pô, High Level Description, vamos jogar um texto aqui que vai chamar Executive Summary. Eu pego ele aqui, está aqui. Executive Summary é onde você vai botar o textinho lá da sua descrição. Nesse High Level Description eu quero pôr outra coisa, quero colocar o Justification também. Vem aqui, Justification. Então, tranquilaço aqui, edição do formulário aí não precisa nada de desenvolvimento, né? Fantástico. Aí o outro aqui que está dividido, eu quero jogar de repente a data, um due date aqui, por exemplo, e na outra lateral aqui eu quero colocar
Business Goals, Objectives. Então, obviamente, você tem que dar uma pensada, né? Estou jogando aqui só para você ver aqui que ele é tranquilo. Mas eu tenho todos os tipos de dados aqui que eu posso vir aqui jogar e tenho os tables ainda. Então, agora que você vai ver onde é que entra aquela questão de table. Então, por exemplo, o time scale é um table. Aí, olha só, ele vai vir aqui criar um cronograma do projeto. E isso aqui, o usuário lá vai poder escrever os new roles aqui, né? Então, milestone, sei lá, concepção, protótipo, enfim. Então, você pode deixar sem escrever nada, isso significa que o usuário vai preencher, mas se você quiser, você pode deixar pré-preenchido também. Então, eu posso já vir aqui e falar, ó, todo negócio nosso aqui vai ter um conceito, então, concept, e depois do conceito ele vai ter um outro milestone aqui que vai ser o protótipo no design, por exemplo. Coloquei outro, e vai ter mais um também que vai ser, vou chamar ele de prototype. Salvou. E posso colocar outro aqui, teste. Então, isso aqui não é obrigado você colocar, mas é que se já na sua organização você já quer que isso esteja padronizado, aí você já pode vir com isso pré-populado também. Eu poderia fazer a mesma coisa, vir aqui e pegar uma outra zona. Então, vou criar mais uma zona aqui embaixo. Vai ser, por exemplo, o Financials do projeto. Aí eu pego um table, tabela. Vou pegar uma tabela aqui de custo, jogo ela para cá. Aí ele já criou. Custo mensal, porque lá na tabela foi organizado mensal, né? Se você quiser colocar por quarter, enfim, tá aqui. Aí você pode deixar que a pessoa venha preencher ela mesmo, ou se você quiser, aqui vai dividir o custo, labor costs, né? Trabalho. Depois do trabalho eu vou querer que tenha, sei lá, hardware, enfim. Aí a tabelinha já vem mais organizada aqui, se você quiser, para a pessoa. Não é obrigado que você coloque, como falei, mas se na sua organização já tem um padrão para isso, services, enfim, contractor, já vai vir e o cara vem e bota os valorzinhos lá na frente. Legal? Então isso aqui você vai salvar como um formulário, ó, e pronto. Aí eu poderia criar outra aba, né? Então tá a abinha lá em cima, você pensa na sua melhor forma de organização e deu para ver aí que é um negócio tranquilaço aqui de você criar o formulário. Eu vou deixar esse formulário aqui para lá, vou pegar, por exemplo, um formulário do Prince, ele já está divididinho aqui em cima, ó. Executive Summary, aí você vem aqui com Executive Summary, razões, né, reasons, business options, então já tem algumas coisinhas. Então, se você não quiser nem se dar o trabalho de criar, ele já tem aqui um modelinho PMI, Problem, Alternatives, enfim, Project Overview, com o timeline e tal, e o modelinho simplificado. Então, já existe, se você não quiser criar o seu, que é uma coisa que eu vejo em muitas ferramentas ali, que é uma barreira, né? Que o cara chega e olha, puta, aquela ferramenta lá é muito bonitona e tal, eu quero igualzinho ali da empresa do meu colega, mas aí você chega e tá zerado, tem que criar tudo do zero. Então aqui muitas das coisas já estão pré-populadas, como você pode ver. Então já tem um Prince, já tem um PMI e tudo mais aqui. Ou você pode criar do zero, como eu te mostrei também. Não precisa ter ninguém especializado ali em TI. Campo, tabela, formulário. Aí agora você pode vir aqui e criar tipos de business case. Tipo de business case, ele vai pegar agora aquelas etapas dos formulários, vai criar o workflow, então quem aprova e quais são os passos para essa aprovação. E se você quiser, você pode criar múltiplos tipos de business case, e esse múltiplos tipos de business case pode estar associado a grupos ou audiências diferentes. Então, se eu for criar um business case de TI, só o Osmo pode criar um business case de TI. Eu vou criar um business case de engenharia, só o Márcio pode criar um business case de engenharia. Vou criar um business case de marketing, só o Guilherme cria de marketing, tá? Então, entendeu a ideia aí já. Vamos criar lá. Então, vou criar aqui um business case type. Aqui é o workflow básico, detalhe, draft, decisão. Eu venho aqui e boto o nome, então vai ser o IT Business Case, por exemplo. Aí, obviamente, né, você pensa ali para ser uma coisa bacana, mas isso aqui é o template for IT Business Case, né, beleza. Posso jogar uma imagenzinha aqui,
já tem algumas aqui prontas, ou você faz o upload da imagem, né? Só para ter uma imagenzinha ali no tipo. Vou botar esse computadorzinho aqui, porque é de TI. Eu posso colocar um documento, isso aqui é um negócio muito legal. Esse upload de documento é quando existe algum tipo de norma que você quer que as pessoas sigam. Então, para você poder criar o business case da TI, tem uma regra aqui, e aí você faz o upload dos arquivos, porque software não pode ser OPEX, tem que ser CAPEX, enfim. Então, você tem umas regras aí, você pode fazer o upload dele aqui, e aí a pessoa, quando estiver preenchendo aquele business case, vai ter os links das coisas que são orientações lá, como arquivos. Aí aqui vem aquela questão de papéis, ó. Manager é quem move para outro estágio. Owner é quem pode criar aquilo lá. Então, por exemplo, se o Zósimo pode criar de TI, eu ia colocar ele aqui como owner. Se eu sou gerente da TI ou CIO, eu ia me colocar como manager. O Zósimo cria um e eu posso passar de fase. E eu posso colocar reviewers se são pessoas que o manager vai ter que chamar para obter um parecer. Legal? Eu vou colocar eu mesmo em tudo aqui, só para garantir que eu consigo ver, né? Mas você poderia colocar grupos diferentes, né? Então, vou colocar eu aqui em tudo. Poderia colocar aqui as pessoas ou um grupo. Não preciso colocar um por um, né? Posso colocar como um grupo aqui. Aí, esse meu business case aqui, eu posso colocar o início dele, que é uma coisa que muitas multinacionais aí questionam, né? O meu ano fiscal começa em julho, começa em janeiro, enfim, tranquilo aqui, não tem problema. Formatação de quarter e tal. E aqui vem os steps, ou seja, os passos para aquilo. Ele criou o draft e criou o decision. Eu falo, poxa, isso aqui não é suficiente para mim. A gente precisa aqui de um financial review. E eu quero colocar outro estágio aqui também, que vai ser o IT Review, Architecture Review, já que é de TI. IT Architecture Review. Então, você pode criar quantos você quiser, e ele já está atualizando aqui em cima. Ó. Então, começa, Draft, Financial Review, IT Architecture Review, decidir em relação àquele business case. Em cada etapa disso aqui, eu posso pôr uma descrição, né? Que eu não coloquei aqui as descrições, mas poderia colocar. E uma outra coisa que é bacana é que você pode pôr um SLA. Isso é muito legal. Então, você pôs o draft, pode ficar 10 dias em draft. Financial Review pode ficar 30 dias em review. O arquitetura recebeu, tem que responder em 10 dias. Então, se você colocar isso, quando passar o tempo, ele vai ficar vermelhão lá no relatório, que o cara estourou o SLA de review, tá? Eu vou deixar menos passos aqui, só para não dar tanto trabalho ali no que a gente vai fazer aqui em seguida, mas você já entendeu a ideia aqui, né? Então, Draft, Architecture Review. Vou para o meu próximo passo aqui. Ah, faltou colocar o pessoal aqui. Currency. Isso aqui é um negócio muito bacana também, porque outro problema que a gente esbarra em alguns clientes é que eles têm projetos internacionais e aí cria isso numa única ferramenta que tem um único currency. Então, se você implementou seu projeto, por exemplo, no Brasil, vai ter que ser tudo em reais. Aqui não, eu poderia criar um business case Brasil, um business case França em euro, um business case Estados Unidos em dólar. Então, eu posso criar e colocar o currency que eu quiser aqui para aquele tipo de business case, tá? Vou deixar aqui o ID mesmo só para ser o primeiro e salvei. Então, tenho o meu currency aqui. Então, agora eu já tenho um tipo de projeto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. IT Business Case, acho que eu já tinha um e criei, por isso que ele está fazendo isso. Então, IT Mundo PM. Dando um teste com esse meu nome de IT Business Case agora há pouco. Então, IT Mundo PM. Eu excluí, ele não sincronizou. Então, criei o IT Mundo PM aqui, está pronto. Pronto aqui. Aí agora eu posso colocar a parte de formulários, ó. Então eu poderia ter salvo um, vou usar aqueles que já existem, vou pegar aqui formulário do tipo PMI, aí ele veio aqui e já jogou as páginas. Aí o que você pode fazer aqui agora que é muito bacana do workflow? Essas páginas a gente criou lá naquele pedaço de forms, certo? Mas aqui eu estou no estágio que você tiver marcado, é o que está laranjinha aqui em cima, certo?
Então, vou dizer que no estágio de draft, ele vai poder ver o Executive Summary, e se eu quiser esconder alguma coisa, basta eu vir aqui esconder. Então, por exemplo, quando ele estiver em draft, ele não vai poder ver essa segunda aba. Aí eu boto não visible. Então, ele vai ver só a primeira coisa que ele tem que fazer. Eu quero que esteja non visible todas aqui. Ele vai ver só a primeira. Não vai ver Strategic Alignment. Então, por exemplo, as abinhas podem ir aparecendo com o workflow. Entendeu a ideia? Eu deixei em draft e ele vai ver só o Executive Summary. E se eu quiser, eu posso marcar alguns campos que sejam obrigatórios. Então, isso aqui vai ser read-only ou required, por exemplo. Então, se for required, ele vai ter que pôr o Executive Summary, eu venho aqui que é required. Ele não consegue passar para frente se ele não pôr o required. Legal? Aí eu mudo de estágio. No IT Architecture, eu posso vir neste aqui e dizer que ele já preencheu o Executive Summary na etapa anterior, agora ele não mexe mais. Read Only. E vai aparecer agora a segunda aba de Problems, Visible. Mas eu não quero que ele veja o Project Overview. Vai aparecer em outro estágio. Então, entendeu a ideia? Aqui você consegue dizer que formulário e quais campos aparecem em cada etapa, se ele é obrigatório, se ele é read-only, à medida que ele vai avançando no estágio. Então, você consegue fazer um negócio muito bacana aqui, né? Você tem que pensar bem aqui na sua estrutura, mas, basicamente, se a gente for pensar aqui como o conceito aqui da coisa, né? Em vez de criar ali, o conceito aqui da coisa é que você tem um workflow, então tem um estágio aqui de draft, aí no draft você preenche só aquela primeira aba, a aba 1, determinados campos obrigatórios. Aí você manda para o PMO Review, por exemplo. O PMO Review, ele vai ver essa sua, mas vai ficar read only, por exemplo, se você quiser, e vai aparecer a aba 2 agora. Então, vai ter a aba 1, agora vai aparecer a aba 2, com o parecer do PMO, parte schedule, enfim. Aí o PMO manda para frente, vai revisar, por exemplo, o CIO. Aí o primeiro fica read only, se você quiser, ou o CIO pode ter o poder de mudar. O 2 fica lá também, aparece uma aba 3 agora, que é o CIO preenchendo. E você pode mostrar os campos e os formulários. É muito bacana aqui, de uma maneira bastante flexível, tá? Então, eu vou criar ele aqui meio de qualquer jeito aqui para gente, só para ele ficar criado. Salvo. E agora eu vou ter o meu tipo de business case criado. Avancei aqui e já está criado. Então, agora, se eu vier em Home, eu vou poder ver esse tipo aqui que eu não tinha antes, lembra? Então, eu quero criar um business case. Aí, agora eu posso vir aqui e criar um business case seguindo aquele meu workflow. Draft, Architecture, Decision. Consigo ver só aquelas primeiras coisas e assim por diante. Eu vou mostrar só a criação de um outro business case aqui bem rápido, para a gente ter mais de um tipo. Então, eu posso vir aqui na administração de novo, venho aqui no tipo, eu vou criar um novo, está aqui o IT Mundo PM, eu vou criar um Engineering Mundo PM, vou botar outro nome aqui só para a gente saber que ele é diferente, então New, e vou colocar mais um passinho aqui para a gente, que vai ser o Review. Vou colocar eu mesmo aqui nas duas coisas, mas aqui é onde você pode segregar as pessoas, tá? Então, o owner, só quem for da engenharia vai poder criar um de engenharia, só quem for do TI vai poder criar da TI, só quem for do marketing vai criar do marketing. Para mim, vai aparecer todos que eu estou me colocando em todos aqui, certo? Mas salvei aqui, avanço, faltou a moeda. Então, eu vou pôr outra moeda, por exemplo, pegar qualquer uma aqui que aparecer na frente. Outra moeda, salvei, opa, descrição, engineering template, salvei, esqueci alguma coisa aqui também, default image. Então, do engineering, vamos pôr, você pode fazer o upload de uma imagem, né, mas vou deixar uma dessa aqui mesmo, pronto. Então, já criei um template novo, rapidinho aqui, eu já tenho o workflow, vou pegar o modelo agora do Prince,
Aquele outro lá era o do PMI, salvei, tá pronto. Então agora quando eu clicar aqui em Home, eu tenho o criar um caso e agora eu tenho duas coisas aqui, ó. O Engineering e o Mundo PM. Então se eu tivesse vários tipos de business case, eu poderia criar. E lembrando que esses vários tipos podem estar divididos por usuário. O Mário pode fazer da engenharia e da TI. O Márcio pode fazer do marketing, da TI e da engenharia. Então, você tem todo um controle aqui. Legal? Agora, vamos lá criar. Então, ó, se eu criar nesse engenharia, aqui eu já estou vendo todas as coisas, ó, todas as informações dele. Então, posso vir aqui e dar um nome. Um novo projeto Mundo PM. Tá tudo teste aqui para gente. Não me lembro quais que estão obrigatórios. Tá vendo que ele já está mostrando as abinhas aqui? Porque esse eu não escondi, ele já está mostrando todas. Então, tem o Cost Benefit. Olha que bacana, eu posso vir aqui e editar, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o custo de viagem. Custo de trabalho. Custo de serviços. Custo de equipamentos, enfim. Você vai lá e cria e preenche aqui suas informaçõezinhas aqui, ele vai agregar ali para gente. Então, custo aqui, por exemplo, só para ter um custinho aqui. Posso mudar de ano, né? Posso fazer outras coisas aqui. Benefícios financeiros e benefícios não financeiros. Então, posso colocar aqui uma economia em energia, por exemplo. Coloco um valor lá que tivesse. Poderia ser não financeiros, redução de acidentes. Posso ter benefícios e desbenefícios, né? A ideia lá do Prince. E esse negócio aqui consolida a parada, ó. Então, ele pega tudo que eu coloquei lá no financeiro, ó, os custos, está somando o custo de todo mundo, e está tirando os benefícios para me dar o retorno do investimento. Então, se eu vier aqui e colocar mais dinheiro, por exemplo, né? 5 mil aqui, aí você pode criar essa tabelinha como você quiser, né? Aí agora ele está aqui, ó, menos 7 mil, menos 1.000, menos 2 mil. Se eu colocar benefício financeiro, economia e energia, aqui, por exemplo, 2 mil, 10 mil, enfim. Aí ele coloca isso aqui no Financial Benefits, ó, e me mostra o retorno daquele projeto. Então, meio mal feito aqui, porque eu fiz rapidinho, mas você tem, ó. Então, uma visão de chart, aqui é o benefício em economia de energia, aqui é os custos que eu vou tendo do projeto, e consigo ter Financial Benefits, Costs, e poderia ter Financials Disbenefits, né, da maneirazinha aqui de ver ele como gráficozinhos aqui, ou na sua visão de tabela. Legal? Então, vou preencher ele mais ou menos, só para estar preenchido. Posso vir e montar o schedule. Então, milestones, tenho aqui um kickoff, tenho aqui um planning, enfim, só para e teste, só para criar ele aqui. Posso colocar um target date de quando vai ocorrer. Então, é só um timeline ali bem avançado aqui, né? Bem alto nível, quer dizer, né? Então, criei esses negócios, posso colocar demanda por recursos, ó. Então, aqui é muito bacana. A pessoa, business analyst, precisa de um developer, um engenheiro, um gerente de projeto. Então, gerente de projeto. Esse é o tipo de planejamento que a gente costuma fazer nesse momento aqui de business case, né? Então, vou precisar aqui de 10 horas de engenheiro, de 10 horas de gerente de projeto por mês. Aí eu vou lá e coloco aqui 10 horas por mês e por aí vai. Vou precisar de engenheiros, vou precisar de 300 horas de engenheiro nesses meses aqui. Então, vou lá e faço um planejamento aqui só para ele me dar as nossas necessidades de recursos aqui também, né? E posso colocar até os próprios riscos. Então, venho aqui e crio um risco atraso na assinatura do contrato, Um owner, então poderia procurar aqui uma pessoa, então, ele vai achar um nomezinho lá, deixa eu pegar a Megan aqui, ó. Megan, beleza, uma descrição,
probabilidade, 50%. Posso colocar o impacto dele aqui, plano de mitigação, contingência, está aberto. Tem uma data ali para eu tratar esse nosso risco, tá? Então, crio o meu planejamento, posso dar uma olhada agora aqui na parte de owners. Então, eu sou o owner, porque fui eu que criei. Aí agora tem que ver quem são os managers. Então, aqui eu vou ter um manager, que é quem aprova as revisões. Isso já vai estar estabelecido lá, né, no workflow. Posso colocar documentos, então posso fazer upload de um PowerPoint, de um PDF, enfim, tudo que suporta o seu business case. Tem um histórico aqui está sem histórico, porque eu ainda não salvei, e propriedades, né? Posso dar uma olhada aqui em informações desse meu business case. Então, vou salvar, aí ele está salvo aqui. E uma coisa bacana é que você vai poder criar versões do business case, como eu falei para vocês, né? Então, aqui tem essa coisa de versão. Agora não tem nenhuma versão ainda, mas eu posso vir e fazer uma versão. Então, esse business case, por exemplo, vamos dizer que eu fiz em janeiro de 2020, e aí ia começar o projeto em maio, por exemplo, mas agora o business case não é mais verdadeiro, por causa da situação de pandemia e tudo mais. Eu posso clicar aqui, Create Version, nova versão, então maio 2020, alterado por causa do Covid, por exemplo. Aí ele vai criar uma nova versão e fica com o histórico, o que eu tinha pensado antes, tá? Posso editar ou posso submeter. Então, vou submeter para uma outra área ali, que é o próximo passo, né, o manager, e posso dar uma olhada aqui na questão de revisão, né, mover para um determinado estágio. A gente tem esses estágios aqui de new, review, decision. Então, eu vou submeter ele para decisão, por exemplo, dizer que foi aprovado, então, aprovado pelo comitê. Eu estou fazendo tudo isso aqui porque eu sou o administrador de tudo ali, né? Me coloquei como owner, como manager e como reviewer. Mas idealmente o que você vai fazer é submeter, aí uma outra pessoa vai receber, ela vai preencher as coisas que ela tem que preencher, submeter para outra área e assim por diante, tá? Então eu posso submeter uma coisa dessa aqui, vou mandar e pronto, já está enviado aqui. Se eu voltar lá no meu home, eu posso ver onde é que estão os business cases em termos de está aberto, está sob a minha revisão, está aprovado ou está cancelado. Isso também gera relatórios, tá? Então, vou criar mais um só para você poder ver. Aqui ele diz o tipo de business case, ó, engenharia, foi aprovado. Eu vou criar um de TI. Então, um IT aqui, vou criar um IT. E o IT, esse campo aqui é obrigatório, lembra que eu marquei? E tá vendo aqui que você não vê as outras abinhas, ó, porque a gente combinou de só aparecer lá para frente. Então, o workflow você define lá, né? Esses outros aqui eu acho que eu não preciso preencher. Vou salvar e vou enviar ele para outro estágio. Então, mais uma vez, como eu falei, eu estou me auto-aprovando aqui, porque eu sou owner, sou manager, sou reviewer, mas idealmente aqui ele ia passar por cada uma das pessoas ali, né? Então, vou enviar isso aqui para... Esse aqui tem um manager required. Então, vem aqui no manager, eu mesmo posso me colocar como manager, nesse caso aqui, e pronto, salvo, envio. Então eu mesmo vou ser o meu próprio aprovador, porque eu tenho os três papéis aqui. Tenho o papel de owner, de manager, de reviewer, como falei para vocês. Deixa eu só fazer essa última criação aqui para dar tempo para o Zósimo falar também da parte aí de business case e seleções de projeto, né? Então tá salvo aqui. Aí se você voltar lá no home, agora eu vejo que eu tenho um draft, que eu não publiquei ainda, do tipo TI.
Então aqui você consegue acompanhar, você consegue aplicar por status, você consegue filtrar e ainda tem a parte de geração dos relatórios lá que você tem, tá? Então isso aqui é muito bacana porque ele mostra quantidades também, estatísticas, tem um aprovado, aqui sob revisão, tenho novos business case added e assim por diante, né? Você consegue ver aqui no seu personal, o seu espaço de trabalho, o que está com você, aqueles que você precisa gerenciar ou aprovar. Então, esse aqui eu preciso aprovar, está comigo, manage, ou o que eu preciso revisar aqui também. Legal? Então, essa é uma visão geral aqui da ferramenta, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida aí, precisarem de alguma outra ajuda, ou até mesmo quem quiser navegar, ver cenários para usar na sua organização, pode chamar a gente aí, eu e o Zósimo, que a gente vê maneiras de você poder utilizar isso aí também. Legal? Bacana, Trentin. Acho que deu para ter Dúvidas, uma visão, comentários aí? Deu para ter uma boa visão, sim, com certeza, né, sobre quão fácil é de usar o Edson, né, e criar, personalizar, vamos dizer assim, o business case, né, e todo esse fluxo desde ideias. Legal. É isso aí. Só responder umas perguntinhas rápidas aqui. Enquanto isso, eu vou O Márcio compartilhando colocou, aqui. pode ir compartilhando aí sua tela, mas o Márcio perguntou, dá para importar sim, porque são listas de SharePoint, não precisa digitar um a um. Ele soma os valores aqui de moedas diferentes, ele não vai fazer conversão, vai ficar em moedas diferentes, porque o que vai acontecer é que você cria um relatório de portfólio e o que é usual é que você vai filtrar aquele seu portfólio por um tipo de business case. Então você vai ver só os business cases da Europa, vai estar tudo em euro. Ou você vai ver só os business cases dos Estados Unidos, vai estar tudo em dólares, né? Mas se você quiser também, você pode criar uma tabela de conversão customizada aqui, em que você entra o currency exchange daquele negócio, né? R$ 1 vale, enfim, $1 vale R$ 5, por exemplo, e aí ele consolida tudo numa moeda só. Mas aí isso você vai fazer lá no Power BI, tá? Que é a questão de engine de conversão. Então você pode criar uma tabela e aí você montar um campo específico onde você vai entrar o valor de conversão e isso aí vai gerar os relatórios lá no Power BI. Legal? Então é isso aí, vai lá, Zósimo. Bacana. Bem, a minha parte aqui, pessoal, é mais com relação a gente ter como pano de fundo, né, de que forma personalizar o Edson, né, seja na parte de ideas ou seja na parte de business case, que venha trazer, né, venha nos ajudar a ter a nossa capacidade de execução, especificamente de projetos de inovação, né? Então aqui, como o Trentin falou ali, pode criar vários tipos de business case, ele criou de TI, criou de outras áreas, aqui a gente estaria criando de inovação, projetos de inovação. Baseado no case, no framework que a gente já comentou da aula passada, né, a gente vem lá resgatando as ideias, né, o que é valioso para a parte externa do cliente, né, ou seja, ter uma visão externa. Depois a gente estava só para revisar todo esse framework aqui rapidinho, né. Depois a gente tem um canvas que ajuda a identificar o que é valor para a parte interna da organização, ou seja, o que a organização acredita ser importante fazer aquele projeto de inovação. Então você junta essas duas visões, né, no nosso framework, valor interno e valor externo do cliente, né, entende essa proposição que existe de cada um dos dois lados e cria aqui os requerimentos, né, os requisitos que são críticos para você implementar o teu projeto de inovação. Que aí é que eu quero colocar para vocês que a gente entra na parte do business case propriamente dito, né? Ou seja, esse framework aqui, ele nos ajuda a entender a parte de discovery, ou seja, o que você quer fazer, o que é a tua ideia, etc. Aí você clarifica aqui na etapa 2, né, o que exatamente é crítico como requerimentos para fazer esse projeto acontecer, esse business case, e aí você compara tudo isso com as capacidades organizacionais nesse último estágio aqui, que é entender, né? E esse último estágio é que efetivamente vai nos ajudar a preencher muito bem o business cases aqui, tá?
Então, essa é só um overview para a gente, de novo, né? É um pano de fundo de como a gente consegue ir utilizando o Edson 365 para trazer, popular ele de forma que você consiga criar projetos de inovação dentro de um framework de pensamento, né? E especificamente esse framework aqui é diferenciado, que a gente selecionou, porque ele ajuda na capacidade de execução, a você eliminar as dores de execução, né? Porque senão você fica nas ideias, fica num monte de coisas criadas e não consegue executar propriamente disso. E até por isso que o Edson é legal, que ele tem as três estágios dele, né? Então, nessa parte que a gente vai atrás da visão do negócio, né, a gente é importante quando faz projeto de inovação diferenciar, né, diferenciar muito bem o que é tradicional de inovação, né? A gente precisa sim ter uma perspectiva de análise diferente, porque em projetos de inovação a gente tem que ter uma visão de risco, a gente é muito mais aberto, digamos assim, ao risco, né? A gente tem que combater, vamos dizer assim, esse paradoxo da inovação, que é assim, eu quero inovar, eu quero criar coisas novas, mas ao mesmo tempo eu não quero assumir risco. Então você tem que saber balancear essas duas oportunidades, o que não é verdadeiro, né, quando a gente está falando lá de projetos tradicionais, né? Projetos tradicionais você vai executar uma coisa organizacional, seja um processo, seja alguma melhoria interna, mas que ela não visa risco, ela não visa você conquistar novas oportunidades. Então, num projeto de inovação, você constrói esse business case um pouco com essa perspectiva de aceitar um pouco mais o risco, né? Assim como na inovação você tem que ter em mente que você busca validar hipóteses, né? Então, normalmente, quando a gente cria um business case que executar um negócio porque eu já enxerguei o benefício daquele negócio, quando você faz inovação, você ainda não tem certeza do benefício daquele negócio. Então, você vai validando hipóteses, né, que você imaginou cenários futuros ser ideal que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a implementação desses projetos de inovação, você vai em ciclos MVP, né? Então, isso alimenta, que é o Minimum Value Product, né? Ou seja, você vai caminhando ciclos de implementação menor, porque você ainda não tem certeza se aquele business case inicial é o ideal para você ter, né? Como resultado. Então, de novo, essa perspectiva de análise para business case em projetos de inovação, né, você tem que ter um outro mindset para ir populando ele. Outra coisa que diferencia nos business cases de inovação é você sempre buscar esse negócio aqui que o pessoal chama atração, né? Ou seja, com crescimento, com visibilidade, com cliques que você está tendo em cima. É muito diferente de uma visão tradicional que busca KPIs tradicionais, pode ter KPIs inovadoras também, por exemplo, o ROI, né? Muitos business cases focam em cima de ter o retorno sobre o investimento. Na inovação, não necessariamente o dinheiro é ainda o primeiro momento do sucesso do business case, e sim a tração, e sim a escala que ele vai tendo, né, de crescimento, a empatia que ele vai tendo com o cliente, né, e essa tração, né, de crescimento, né. E por último, é muito interessante a gente diferenciar também em projetos de inovação essa questão de você entender, né, que às vezes você está trabalhando uma inovação incremental e às vezes você está trabalhando uma inovação disruptiva. Nessa incremental, basicamente, você vai desenvolvendo uma empatia com o cliente e vai melhorando as features do que você já fornece para ele. E na disruptiva, você vem buscando outros conceitos, né? Por exemplo, novas escalas, novos mercados, né? Coisas que propiciam um novo horizonte para a organização como um todo. Então, isso é bem distinto uma da outra quando você está trabalhando uma visão de business case, né? A visão do negócio ela muda bastante dependendo de como você enxerga essa evolução do teu negócio, né? Então, esses são os pontos que eu queria colocar aqui quando a gente trabalha com relação a business case em projetos de inovação.
Então, o framework, ele passa, assim, né, naquelas 3 etapas, né, descobrir, esclarecer, que são 2 etapas que nessa fase do Edson em Business Case, ele não nos é muito útil, né? E na última etapa, que é a etapa de entender com mais profundidade, né, especialmente aqueles requisitos, né, que são críticos para a inovação, você aqui começa a comparar esses requisitos, né, com os teus recursos organizacionais. E aqui que você começa a preencher o business case de uma forma mais apropriada, né? Aqui que você começa a dar forma ao business case para que os decisores, os líderes comecem a enxergar se é viável ou não fazer aquele projeto de inovação, né? Se você tem uma lacuna muito grande para executar aquele projeto de inovação, ou você consegue fazer esse projeto de inovação que quando você compara, né, se você vai treinar o pessoal, né, porque você identifica o teu gap, se você vai fazer uma aquisição desse conhecimento, uma plataforma, um software, uma série de coisas que você não vai desenvolver internamente, ou você vai subcontratar efetivamente. Então, dependendo de como você enxergar essa comparação dos requisitos críticos para a implementação da inovação, com os teus recursos organizacionais, você toma uma série de decisão com relação ao gap, né, que você tem. Então, isso nos apoia, né, lá no processo de decisão, se a gente mata a iniciativa de inovação ou efetivamente vai conduzindo ela para o próximo ciclo, né? Normalmente, projetos de execução, como eu disse, ele diferencia de um projeto tradicional porque o business case já vem trazendo uma visão única do resultado que você quer. Mas no business case de inovação, você fatia ele em projetos menorzinhos, né, em business cases que você vai fazendo um ciclo de review nele e vai gerando novas versões e updates dele. Então, isso é o que traz de diferente, né, quando a gente traz o uso do Edson e das etapas dele para projetos de inovação. Ou seja, aqui, de novo, eu estou trazendo um pano de fundo para que a gente vai customizando o Edson, vai customizando as etapas de ideação, a etapa de ideias, a etapa de business case, para trazer um projeto de inovação. Aqui a ideia do Canvas, né, tanto da parte do Value Canvas, que vai ver o valor interno, né, esse aqui ele busca, o valor externo lá para o cliente. Então esse ele não é muito útil para a gente, né, a gente vai lá explorar a parte de conhecimento, vai explorar a ideia, o que é que eu tenho que fazer, vai explorar o mercado, assim, quem é e onde está esse mercado aqui, realmente é um ponto que a gente tem melhor para preencher o business case, né? Aqui a gente vai preencher vários itenzinhos que vai carregar aqui para o propósito da inovação, né? Então, esse item aqui do Canvas no valor externo, né, que é aquele que você vai lá no customer, né, entender o que é valor para o cliente, esse aqui talvez seja a parte mais importante desse Canvas, porque o design aqui é como fazer, né? Então, é como você pretende dar forma a essa tua ideia, né? Então, essa parte que é valor para o cliente, o que mais vai contribuir para essa fase do Edson ali, que é business case, é essa parte do mercado, porque a gente vai justamente elencar as viabilidades de diversos itens aqui que preenche o business case. De novo, esse valor o que é valor para cliente é para a gente responder isso aqui, né? Por que os clientes se envolverão com a nossa empresa, né? Esse aqui você responde aquele case lá. Mas eu quero me ater mais a essa parte do segundo Canvas, né, que trabalha a inovação como valor para a empresa, né? E você eleger aqui o que é crítico, né, para isso acontecer. E aqui sim, eu acho que a gente alimenta muito bem o business case, né? Porque você tem que analisar o que você vai desenvolver, né? O que é necessário para desenvolver essas etapas. E aqui a informação é preciosa para o business case. Quando você vai produzir, fabricar, implementar isso na empresa, por exemplo, se você é uma planta fabril, o que você precisa? Novas máquinas, novas coisas, novos investimentos. Então, isso tudo alimenta muito bem as proposições de inovação aqui, que é valiosa para o business case, né? Assim como também, quando eu go to market, né? Como que eu vou achar o meu cliente, né? Essas informações
são coisas que, para a etapa do business case, os líderes precisam enxergar o esforço que vai estar associado a isso no mercado, né? Assim como tem muitas coisas que você valida até aqui, e quando chega no suporte para o cliente, né, pós-sales, né, pós-venda, você vê que vai ter um suporte gigante, de escala enorme, que tem que ter presença global, e aí você diz, não quero, né? Você vem aqui e risca. Então, são itens que a gente analisa no Canvas, né, e ele ajuda a gente a popular o business case e todas essas análises de etapa para justamente eliminar a tua lacuna de projeto de execução. Então, naquilo que é valor para a organização, né, a gente vem e responde isso aqui, né? Por que nossa empresa está realizando esse projeto de inovação? E aí você tem efetivamente o que é o propósito do teu business case. Quando você vai lá fazer essa customização, workflow que dá para fazer, quem que é o owner, para quem que é o teu fluxo que você quer criar, se você tiver em mente algumas desses propósitos aqui, você consegue chegar nesse item vermelhinho aqui, ó, que é o Critical Value. O Critical Value para quê? O Critical Value é o que você está enxergando, o que é valor interno para a organização, o que é valor externo para o teu cliente, né? E isso tudo se torna um driver, né, para o teu plano de negócio e para o plano de execução. E aí você dá uma alma para esse fluxo dentro do Edson que ajuda a automatizar isso, porque em grandes organizações isso não é fácil de conduzir, né, gente? A gente sabe que vai atrapalhando, se ficar por e-mail é um desastre, se ficar num Word vai ser pior ainda, você perde as sequências dos fluxos, você não tem mais esses controles, né, de aonde está, quem já respondeu, quem não ainda não respondeu nada, quem votou, quem não votou, né, e o documento fica muito mais difícil de ser preenchido, conduzido de uma forma adequada. Só que é óbvio que, na minha percepção, a gente tem que ter em mente como usar a ferramenta, né? Se você busca essa inovação, se você busca dar forma a essa inovação, existem esses frameworks, esse é um deles, né? Não obrigatoriamente tem que ser usado, mas daqui a gente pode tirar muitos valores para encaminhar dentro do Edson, né? Aqui é um típico template de business case, né? Como o Trentin colocou lá, muitos já começam com executive summary, né? E aí começa etapas essenciais de um business case, né? A parte financeira, né? A definição de um projeto, né? E especificamente a organização de um projeto. Obviamente que aqui eu já encurtei o business case para ter foco no próxima etapa, que seria a realização dos projetos, né? Porque quando você faz essa análise financeira, um business case, assim, ele pode ser, eu sugiro completar ele em várias ondas, né? Porque quando você faz esse appraisal aqui, ó, você pode fazer um appraisal de mercado contratando vários analistas para ver realmente se vale a pena ou não vale a pena. Vou dar um case aqui da Whirlpool, por exemplo, que a gente tem um prêmio projeto do ano, e eles apresentaram, nós temos uma categoria lá que é projeto de inovação do ano, e eles ganharam. Então, quando eles criam esse business case, eles também têm um processo do PMO deles e tal, como vai criar esse projeto. Essa análise financeira, essa análise de ideação que a gente tem ali no Edson, eles, por exemplo, foram ao mercado, contrataram empresas especializadas para ouvir não sei quantas mil pessoas sobre a máquina de lavar roupa, né? Foram no Nordeste, foram no Sul, foram em extremas oposições em lugares no Brasil para entender a ideia das pessoas, né? Então, esse appraisal, que é uma análise financeira aqui, né, sobre o que você vai fazer, ela pode ser tão profunda quanto necessária o teu investimento, né? Você vai botar na planta um produto para produzir que é caríssimo, que tem um investimento de capital alto, né? Capital intensivo, então é óbvio que você vai analisar isso aqui de uma forma muito mais profunda. Pode ser o caso até da Furukawa, por exemplo, alguns casos, né? Então, o ideal é que você crie esse business case, essa revisitação dele lá, né, em ciclos, né? E aqui a gente tem o outline, né, digamos assim, isso aqui é um outline de business case, né? Você vai na definição do projeto e está preocupado com vários itens aqui, né? Eu não vou me ater a todos, eu selecionei 2 aqui,
que eu acho que vale a pena, que é o 2.4, que é Option Identification and Selection, né? Por que eu identifiquei isso aqui? Porque dentro do teu projeto você tem que identificar que a potencial solução, né? A gente para muito nisso aqui, se a solução ela é viável ou não é viável. E normalmente essa solução, quando você vai aplicar lá para as tuas ideias, ela tem você vai passar por essa etapa aqui, ó. É muito interessante você explicar como que você vai usar a tecnologia. Normalmente você usa a tecnologia para identificar o potencial da solução, e aí que fica difícil de você ir para frente, né? Porque você começa a olhar que tem uma série de tecnologias inovadoras, disruptivas, então ideias tem de monte, mas daqui a pouco você quer fazer blockchain, quer fazer não sei o quê, e vê que isso aqui se torna uma parafernália de coisas, e é muito difícil. Então esse item, ele trabalha justamente esse tópico aqui, né? Option appraisals, né? Ou seja, você vai avaliar as suas opções de condução do projeto, né? Eu acho esse item bastante importante, especialmente nos projetos de inovação. O outro item é você ter em mente que você sempre está trabalhando um outline plan, né? Ou seja, é um plano draft, é um master plan, né? Porque o plano detalhado vai ser lá na parte de execução, mais perto do projeto. Aqui no business case você está validando essa questão do time scale, né? Ou seja, tudo está na linha do tempo, né? Você quer colocar lá na linha do tempo para ver como é que vai acontecer essas coisas, né? Criar um roadmap do teu produto, porque senão você tem que dividir eles em stages, né? Até você pode criar stage gate, né? Se passou dessa etapa aqui, vai para a próxima etapa, vai para a próxima etapa. Então, o business case, ele tem essa ideia, né, de outline, né, de draft, né? E basicamente ele visa responder isso aqui. O que vai ser requerido para fazer no projeto, né? Como que isso ele vai ser feito, né? E who does what, né? Quem faz o quê, né? Isso tem que ter claro no business case, né? E esse já nas primeiras versões, né? Quando essas coisas vão acontecer, né? Você tem que ter essa linha do tempo preenchida, né? Especialmente entender o horizonte aqui, né? Em inovação é muito claro você ter que ver a linha do horizonte, né? Então, o business case nessa etapa eu acho muito interessante ele ser outline e trabalhar muito essa questão do time scale, né? Você sempre olhar com relação ao time. Acho que ajuda bastante. E aí você vai chegar em umas tabelas desse tipo, né? Você vai criar coisas desse tipo. Porque em inovação você está preocupado com o impacto das coisas que você está fazendo com o teu negócio. Então, por exemplo, você tem uma série de oportunidades de behavior impact que vão ter o teu business impact. Você quer uma empresa é uma equipe montada, são equipes montadas, são pessoas lá no fim das contas, né? Então você sempre trabalha com pessoas, são grupos de pessoas, né? Se você quer proporcionar um business impact, ou seja, um benefício, é mais do que um benefício, você quer impactar o negócio, porque a inovação, você vai mudar o jeito de ser, você começa a mensurar a mudança do comportamento também, né? Então, isso aqui são diretivas para a inovação, né? E aí você tem toda uma decomposição, né, do comportamento. Se, por exemplo, você quer... o teu projeto ele vai mudar o comportamento 3 da pessoa. Aí o 2 e o comportamento 1. E isso vai afetar os teus business impact de tal forma, né? Por exemplo, eu vou usar Airbnb, eu vou usar Google Maps, mudou o jeito de eu usar minhas coisas, eu mudei o comportamento da pessoa, e aí eu crio as minhas KPIs, né? Então por isso que o projeto de inovação ele é uma carinha diferente, né? Ele tem esse negócio, né? Usar o impact case to drive behavior change, né? Então e aí você vai para o impacto do negócio. Então são visões complementares que você vai chegando para projetos de inovação. O outline do projeto ele também tem essa visão aqui, né? Você, por exemplo, cria essa... É muito legal que você tem que ter em mente que projetos de inovação é expectativa, né? Você tem que gerenciar a expectativa, né? Você tem sucesso na entrega quando você atinge a expectativa do cliente. E quando você ultrapassa a expectativa do cliente, você tem um super sucesso, né?
Então você tem que ter muito claro, né, quando você vai desenhar o teu projeto, que você tem o deliverable B, o deliverable A, o serviço C, o serviço D, quais são os teus pacotes aqui que você está trabalhando, né? Depois você cria essa visão aqui, vem para baixo e estende isso, né? O pacote A, o pacote B, como é que você está trabalhando com isso, né? Pacote A tem um pacote A, tem um desdobramento, né? Essa decomposição dos pacotes de trabalho, ela faz parte de uma visão do outline, né, do teu projeto, né? Inclusive, aí tem uma parte aqui, né, que você deixa separada aqui, que é metodologias e etc, você deixa mais para cá, né? Tipo, é o pessoal que vai ser o project management, que vai decidir como fazer dentro de cada pacote desse, né? Então, essa é uma visão outline, digamos assim, de projetos que você vai decompondo ele, mas você tem muito claro, né, no business case, qual que é a expectativa, né, do teu escopo para ser atingido, né? E aí desdobra isso em algumas coisas bem visuais, né? A terceira onda que você cria é, obviamente, a execução, né? O fluxo de execução. Normalmente você vai atrás de design sprint, né? Para entender os objetivos, né? E como que você vai quebrando esses objetivos, né? E aí, obviamente, assim que você tem esses objetivos, você alimenta nas tuas equipes, né? Nas tuas squads, e vai atingindo cada objetivo, né? Aqui é uma composição de objetivos que tem o teu portfólio, o teu programa e os teus projetos, eles vão se juntando até chegar ao objetivo grande, né? Então, quando você faz project design, justamente você está buscando isso, você está buscando identificar quais os melhores recursos, a melhor distribuição de recurso para atingir os teus objetivos, né? Porque tudo é um desdobramento de objetivo. Quando você chega no objetivo X, você sabe os deliverables que você tem que ter, o desdobramento desse objetivo, e aí, para atingir esse objetivo, e aí você tem os teus fluxos de trabalho, né, que são os projetos. Então, é um desdobramento de atividades que você vai mapear para dizer quão factível ou não ele é de se fazer, né? Olhando sempre para a OKR e para a alta liderança, para os líderes poderem enxergar, né, o que de uma forma reduzida, né, se os indicadores estão indo para onde ele queria, como objetivo de inovação ou não. É importante, né, isso aqui a gente vai explorar na próxima aula, né, na aula 3, que fala mais de projetos, mas é importante ter em mente o que é a jornada de inovação, né? Ela é diferente de uma jornada de outro tipo de produto comum. Aqui é um gráfico onde que você vê a performance e a linha do tempo, né? E aqui tem uma coisa importante que é o Customer Expectation, né? A expectativa do cliente, né? Então, a inovação ela tem muito disso, é você gerenciar a expectativa. Os primeiros resultados, se você continua andando na linha da expectativa do teu cliente, ótimo, né? Os resultados aqui, ele vai dizendo assim, você pegou minha atenção, realmente você é um cara bom, né? Melhor, você está conseguindo reter minha atenção, né? Do jeito que você está entregando o resultado, eu estou gostando. Aí depois você vai, you have good product, você consegue enxergar que o produto do cara é bom. Aí você continua na linha da expectativa dele, ele responde para você, you are good. Depois, you got my loyalty, né? A minha lealdade, porque você evoluiu com o produto dentro da linha da expectativa dele. Porém, por algum motivo você sai da linha da expectativa dele, né? Nesse ponto aqui, o cara pode ser unlucky, né? But I'm done, né? Eu tô fora, né? Você saiu da minha expectativa, eu tô fora. Ou você pode ouvir do cara, I know you can, né? Ou seja, de repente ainda você pode voltar para a minha linha de expectativa. Por que essa jornada de inovação é importante olhar aqui, né? Entender um pouco que isso é gerenciar a expectativa. Porque isso é o que vai alimentar o teu business case. Você conseguir balancear o business case, né? Desde as ideias que você está tendo até as fases de implementação, validação das hipóteses que você tem que ir fazendo na linha do tempo, mas gerenciar essa jornada da inovação, porque se você sai da expectativa, da linha de visão da expectativa desses stakeholders, você está fora do jogo, né? E esse é o jogo da inovação que você tem que saber gerir enquanto estiver implementando.
Um último ponto aqui, esse é o último slide, a inovação ela é um pouquinho diferente das WBS que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado de Work Breakdown Structure, né? Na inovação eles costumam usar esse Work Built Up Structure, né? Por quê? Porque você começa a ter os teus pacotes de trabalho, vem lá da expectativa com o cliente e você vai vindo de baixo para cima aqui, né? Porque primeiro você tem que entender que uma tarefa X que você quer fazer, né, ela vai impactar em outras tecnologias que você vai ter que ir empregando para responder a expectativa do cliente, né? E isso vai tomando, né, riscos maiores, né? Você tem que saber lidar muito com risco na questão de inovação, né? Ela não basta na AWS tradicional, em projetos tradicionais, você vai desdobrando o escopo do cara do jeito que você achar que tem que ser feito, né? Porque aquilo vai ter que ser feito. Já foi identificado que esse ponto na AWS tem que ser feito. Mas no build-up structure é ao contrário, você vem daqui para cá vendo o que é possível fazer. Porque em inovação você não tem essa visão ainda de aonde você vai chegar, né? O escopo não é fechado. O escopo ele é aberto. A cada momento que você vai com o escopo para frente, ele explode em outras tecnologias que você tem que dominar, porque você definiu que o requisito do teu produto e usar blockchain. Agora vai querer dominar blockchain para você ver quão complexo é aquilo. Então, quando você vai navegando naquela jornada da inovação, você tem que ir gerenciando essa expectativa, né? E você usa outros tipos de estruturas de apoio para trazer essa construção mais efetiva do teu projeto. E isso tudo que eu falei, pessoal, ele é mais para a gente criar, né, de novo, um pano de fundo em como popular o Edson, né, nas várias etapas dele, né? E aqui o meu pano de fundo tem sido para projetos de inovação, um pouco mais específico do que projetos de inovação é como tapar o gap da inovação, da execução da inovação, né? Como diminuir essa lacuna de execução, porque ideias o mundo está cheio, né? Mas executar essas ideias, elas nem sempre são viáveis, né? Quando a gente vai lá em startup, para quem tem essa experiência, né, um pouquinho, a gente pega, desenha os projetos, desenha as ideias, desenha tudo o que quer fazer, vai lá pedir funding, né, para os caras. Olha, tá aqui, o projeto é legal. Você faz todos esses desdobramentos das ideias, mostra para o cara e ele olha para você. E um dos pontos que mais pega é óbvio que toda a ideia, todo o modelo, a escala do modelo, né, a viabilidade do modelo é importante. Mas uma das que mais pega é assim a capacidade de execução que a tua equipe tem com relação àquilo que está se propondo fazer, né? Então, quando ele não bate não tem fit, né? Esse propósito, essa expectativa, né? Com relação à capacidade de execução, realmente a tua ideia pode ser ótima, muito boa, revolucionária, disruptiva até, mas não existe uma viabilidade de execução dela, pelo menos nesse momento. Então, é a mesma coisa que a organização que quer fazer essas implementações de inovação, ela tem que saber equilibrar, comparar os recursos dela com a capacidade de inovar e aí construir essas capacidades, seja com treinamento, seja com aquisições de novas plataformas, softwares, seja aquisição de novas empresas, novas plantas, novas máquinas, né? E subcontratações, se é necessário ou não. Né? Então tem que ter todo um plano de construir essa capacidade, porque inovar ela tem toda uma estrutura por volta dela, né? E isso é que determina a gente indo usar o software de uma forma mais adequada. Era isso que eu tinha para falar para hoje, né? Para ajudar a todos nós aí a entender o bom uso dessa plataforma Edson que eu acho fantástica. Hein? Trintim, quer complementar Beleza? aí? Não, é isso aí, pessoal. Eu acho que tem vários caminhos aí da inovação e é muito bacana a gente poder pesquisar toda essa área aí de design sprint, Lean Inception. Nós aqui temos procurado utilizar isso bastante
e fazer isso nos clientes também, junto com todo o conhecimento da Mundo PM, os Osmo e especialistas que conhecem as startups e como é que essas startups podem ensinar, de certa maneira, aí, as empresas maiores e mais tradicionais. E isso também tem orientado muito a adoção de ferramentas, né? Não adianta simplesmente ir lá e jogar uma ferramenta, um SharePoint, um Edison, um Project, qualquer uma delas, sendo que esse ecossistema não é formado da noite para o dia. Então, também tem muita empresa que se frustra muitas vezes, porque adquire licenças de qualquer software que seja, e acha que aquilo, o software em si vai fazer inovação ou vai cuidar das coisas, né? Então, assim, também ensinar todas essas coisas, às vezes parecem umas coisas até meio óbvias, né? A gente lê É. e ouve de criar conforto, sandbox e tudo mais, mas no dia a dia, eu particularmente acho até importante que seja uma pessoa externa da organização, como um coach, um mentor em alguma coisa, apesar de que, vamos dizer, a gente consegue fazer isso razoavelmente bem dentro da nossa empresa, por ela ser menor também, e pelas características culturais ali das pessoas, mas em alguns tipos de reuniões e grupos nossos mesmo, das equipes, eu observo às vezes que a pessoa fica chateada com a crítica, ou quer fazer um trabalho mais detalhado do que essa ideia, então eu quero conseguir pensar mesmo nessa coisa de MVP do que é o mínimo, é uma coisa que tem que estar se reinventando ali o tempo inteiro. As ferramentas ajudam muito nisso, mas essa melhoria contínua, eu li uma frase que agora não lembro de quem que é, mas li esses dias, estava lendo um desses livros sobre inovação, e aí o cara fala que a melhoria contínua, né, falava de Lean, na verdade, não era de inovação, mas ele fala que a melhoria contínua não é encontrar coisas melhores para fazer, é remover partes do processo que você não precisava fazer. Putz, isso é um negócio assim muito Fantástico. evidente. É. E é muito evidente na hora que eu pensei nisso, eu lembrei tipo de 10 anos de empresas que a gente trabalha aí de consultoria. E é sempre a mesma coisa, você chega lá, o cara faz um processo extremamente complexo, com várias páginas, a implementação fica cara, uma série de coisas. Ninguém se preocupa com a adoção, com o teu buy-in, com tá do ladinho ali das pessoas que vão usar. Aí a adoção é baixa, e depois, tempos depois, você tem que voltar, às vezes, na mesma organização para simplificar o processo, ver que partes que vai tirar, simplificar a ferramenta, talvez tirar a ferramenta e colocar uma outra mais simples. Então, a grande mudança em tudo isso, seja em Lean, melhoria contínua, agilidade, inovação, ideação, e a organização está preparada aí para o futuro, né, que já é o agora, ele passa por todas essas questões de mindset mesmo, que você tem que estar do lado das pessoas ali, provendo orientação e vendo como é que elas trabalham, removendo É. obstáculos, esse tipo de Eu coisa. vejo, eu vejo muito isso, que é um conjunto de ações, né? Assim, é muito interessante poder ter um conjunto de ferramentas como o Edson, porque o que a gente vê na prática é as pessoas Isso. usando o que dá para usar e aí Aí só fica pior atrapalha. ainda, né? Não tem Aí, processo. exatamente. E às vezes usa a ferramenta do jeito que está ali, algumas coisas, ok, serve para algumas coisas simples ali do cotidiano, alguma coisa que ele possa fazer que é bem visível para ele, mas em projetos de inovação especificamente as coisas não são tão visíveis, né? Você tem que ir testando, vendo, ver se dá certo, ver se tem tração, constrói um pouco, vai mais um pouco, as coisas, o escopo não é fechado, vamos dizer assim. Você está testando se aquilo é válido ou não. Então ele muda a dinâmica de criação, de condução do projeto, né? Você precisa ter esses espaços para testar, precisa ter essa liberdade para um pouco mais de risco, mas é um conjunto de coisas. As pessoas precisam estar junto com você, você precisa saber lidar com essas pessoas, você precisa ter uma ferramenta que te apoie, né, a trabalhar com tudo isso, especialmente se você tem que coletar ideias de muitas pessoas, validar o business case com muitas pessoas. Então é essencial você ter uma ferramenta, porque senão você também vai caminhar Sim, de uma forma muito pesada, né? Então, esse é um conjunto de coisas exatamente. que a gente acredita, né, Trentin, que juntando esses dois universos, é sim possível você manter
um mínimo, né, de esforço bem equilibrado, você pode ir evoluindo, você consegue fazer um movimento pequeno com o Edson, né, e consegue expandir ele para coisas muito interessantes, né? Então eu vejo um equilíbrio nesses esforços, né? E especialmente, né, deixar claro para as empresas e para muitas dessas pessoas que a inovação vai estar presente no dia a dia, né? Então, quanto antes você começar a trabalhar com esses tipos de projetos, é importante para a sobrevivência da empresa como um todo. Então, eu estou botando um nível lá para cima no seguinte, de dizer que é importante começar de alguma forma esse tipo de trabalho, né? Seja lá como você vai começar ou não, mas ele se torna crucial aí para a empresa e não só para as pessoas, né? Mas para a empresa como um todo. É isso aí. Com certeza, A gente é isso está aí. no nosso timing aí, não sei se mais dúvidas eu Beleza. gostaria, se tiver alguém interessado em alguma... Pode nos chamar aí durante a semana também. Isso está gravado Próximo também, é a né? A gente execução. consegue. Tem um texto aqui. Deixa eu ver. O Márcio aí. Com certeza, é uma grande desperdício. É um grande desperdício, que é uma coisa, né, o Zosmo estava falando, assim, eu acho que o Edson, o que ele traz é que ele ajuda você a repensar o processo, mas ele traz a questão do engajamento, aquele reconhecimento, recompensas, que é muito positivo, e acima de tudo ele traz uma visibilidade do processo, né? Então, hoje talvez você nem saiba quantas ideias você tem em Excel, os flipcharts, enfim, uma série de coisas por aí. E aí você não consegue combinar, não sei se vocês lembram da aula anterior, mas você lembra que ele combina ideias, né? Que ele pega os nomes parecidos e uma série de... Legal. Então, isso é uma coisa importante também. Então, à medida que você vai juntando um monte de challenges diferentes e várias ideias na organização, o Edson vai aprendendo ali. Você tem a possibilidade de usar soluções de artificial intelligence dentro das soluções da própria Microsoft ali, insights no Power BI. E Ele começa a aprender. as ideias virou um asset, né, Trentinho? As ideias virou um asset da empresa, né? Não só um asset, como ela também, toda a gestão de pessoas moderna hoje passa por essa questão do engajamento, passa de dar oportunidade para as pessoas se envolverem, ir lá e dar a sua contribuição, para que não seja uma coisa hierárquica, né, do tipo, mandei, façam e não quero saber o que vocês acham. Então, essa parte de colaboração, cocriação, são todos modelos de gestão que, de certa forma, ali também apoia, né? Esse conjunto de ferramentas, ele também está apoiado ali, deixando um canal para as pessoas poderem contribuir, deixar a sua opinião, independente se foi eleita ela ou não, né? Se ela foi para frente ou não, mas você tem essa oportunidade, né? E então eu vejo assim, além de ser ideia, ser um asset que pode nascer ali com a empresa, porque você até falou de Open Innovation na primeira aula, que as pessoas podem ir para fora, pegar e trazer, isso tudo é novo, né? Ele também ele dá ajuda a repaginar a empresa aí para um novo mindset de gestão também, né? Que é poder envolver e engajar as pessoas, que a gente vê aí nos reportes de vários institutos globais dizendo que engajamento é crucial, né? A principal arma contra a produtividade, né? Contra o sucesso. Então, tem uma série de coisinhas que é interessante ter essa adoção do Edson e dessas formas de pensar com inovação. Enfim, é isso que eu queria completar aí. Perfeito, muito bem. Vamos dar aí por Beleza, encerrada. pessoal. Obrigado, então. Uma boa noite e até a semana que vem, né? Valeu, Trentinho. Um abraço a todos. Obrigado pela Tchau, tchau. presença aí.